esse discurso de palanque. Agora, o Cacai estava falando aqui de alerta, né, e que se preocupa com a ascensão da extrema-direita. Tem um trecho da carta até que ele fala justamente sobre isso, que eu quero aproveitar para destacar aqui também. Ele diz o seguinte: com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições em 2026. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele, ele vai conseguir. Aqui um trecho da carta do Cacai. E eu aproveito para também chamar a atenção para a coluna do ICL Notícias, né, um artigo no site do ICL, em que o Cacai fala o Supremo Tribunal sob ataque. Aí está na sua tela agora, falando sobre essa estratégia de desmoralizar o STF para tentar conseguir a absolvição dos golpistas do 8 de janeiro, tentar ali trocar, né, minimizar, chamando de vandalismo e não de golpe, que foi realmente o que aconteceu. Então, são várias, eu acho que é uma conjunção de coisas aqui que eu queria chamar a atenção aqui do alerta que o Cacai está fazendo. Mas se você somar os dois textos do Cacai, o do alerta ao Lula e do STF, eu acho que é preocupação de alguém que defende a democracia, está preocupado com isso. Está preocupado em não cair, devolver o país para a mão do fascismo. Não tem, exatamente isso, Chico. Acho que os dois textos, eles se completam aí. Eu não vejo nada para dizer, o Cacai está traindo, etc. Não tem nada. Não, acho que é um belo alerta. Eu acho que até essa sensação, quem conversa com políticos e com ali arredores do poder, tem ouvido isso há muito tempo. Desde o começo do governo. Desde o começo do governo. O Lula não tem mais um cara, por exemplo, como o Zé Disseu ou como o Ricardo Couto, nosso colega, grande repórter brasileiro, Roberto Carvalho, que deu uma bronca. Ele agora escuta pessoas que vão só bater palma, que é legal quando você tem amigos que vão pro pau ali, pro bom embate. O bom embate de uma conversa entre amigos, entre aliados, que dá uma chacoalhada. Às vezes você está indo no caminho errado. Isso vale para o cotidiano, vale para a política. E esse sacode que o Cacai dá é no sentido até de amizade, eu creio. De quem... Eu não tenho dúvida disso, Chico. Vai lá, importante Cacai. o que você está dizendo pelo seguinte. Nesse artigo que eu escrevi para o ICL, o Supremo está sob ataque, eu fiz uma crítica a um grande amigo meu, esse sim, meu amigo, que vem inclusive da minha casa hoje, que nós vamos conversar, que é o ministro Múcio, porque o Múcio foi lá no programa tal e resolve falar sobre anistia, resolve criticar a pena. Eu sou muito leal, sou duro, mas sou leal. Liguei para o Múcio e Múcio, você não podia ter criticado a pena, você não pode criticar o Supremo, você é ministro da Defesa. Respeito, mas escrevi um artigo, nesse artigo que você acaba de citar, Gabi, eu falo que o Supremo está sob ataques. Claro, a extrema-direita sempre atacou. Bolsonaro fez absurdos em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. O filho disse que podia fechar com um cabo e um jipe. Mas, de repente, você tem pessoas que é ligada ao nosso meio, ainda que façam críticas bem mais leves, vamos chamar. Mas não dá para você falar em anistia nesse momento que não tem sequer condenação do Bolsonaro. Você não pode... O Congresso tem o direito de discutir? Discuta e depois vamos ver a constitucionalidade disso. Você não pode ser um ministro, e disse isso a ele com toda a lealdade, ele concordou, teve as suas opiniões, você não pode, como ministro, falar que o Supremo, que tem pessoas que estão presas injustamente. Ora essa, você destrói a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que é a estratégia usada pela extrema-direita. A extrema-direita tinha duas estratégias em relação ao 8 de janeiro. Pressionar para que não tivesse denúncia, e vai ter. Eu estou completamente convencido que o doutor Paulo Bonet vai denunciar, ainda que o tempo tenha sido longo, mas é o tempo necessário para fazer uma coisa técnica. Por que eu estou convencido que ele vai denunciar? Não é que eu tenho informação privilegiada, não. É porque ele determinou, ele pediu a prisão do general 4 estrelas. Eu sou advogado criminal. Se você pede uma prisão do general 4 estrelas e tem uma prisão determinada pelo Supremo, é óbvio que tem que ter consequência. A consequência é a denúncia. Deve sair talvez essa semana. Aí depois, eles perdendo o primeiro round, o segundo round é desmoralizar o Supremo para tentar a absolvição. Nós, democratas, nós da esquerda, nós humanistas, não podemos ceder para fazer nenhum tipo de avanço deles, entendeu? Por isso que eu critico quem faz crítica aos julgamentos do Supremo. Quer fazer crítica ao julgamento do Supremo? Entra com a revisão criminal.
As penas são altas, já disse isso aqui mais de uma vez, porque são 5 imputações, pena mínima somada com custo material dá 13 anos de pena mínima. Sim. Pena alta vai ser agora para o Bolsonaro, que era o líder. É 25, 27, 28 anos. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu faço, eu tenho muita preocupação. Quando nós enfrentamos o Bolsonaro, era barbárie contra a hipótese de continuar a democracia. Quantas vezes, quantas reuniões eu fiz? Eu não faço política partidária, mas eu faço política institucional, com amigos, com políticos, com jornalistas, dizendo, gente, nós temos que fazer o possível, porque perder uma reeleição tem que ser muito ruim. É muito difícil perder uma reeleição. É muito difícil perder uma reeleição. Eu disse até no texto, se o Ciro Nogueira tivesse sido ouvido, felizmente não foi, e ele tivesse se vacinado, ou tivesse parado de falar besteira durante 3 meses, Bolsonaro talvez tivesse ganho as eleições. Felizmente não ganhou, porque seria um desastre, seria barbárie institucionalizada. Nós não aguentaríamos mais 4 anos de fascismo. Agora, não podemos achar que já ganhamos, porque a reeleição sempre a pessoa ganha. Não podemos achar que ganhamos, não. Eu não dou muito valor, falo isso também no texto dessa carta, não dou muito valor a essas pesquisas com tanta antecedência, não. Mas é um alerta, é uma forma de pensar. Entendeu? Eu estou conversando com as pessoas. O Lula, para mim, tem todas as condições, não só físicas, como ele tem amor pelo que faz. Eu assisti um discurso dele na Sorbonne, em Paris, dizendo da emoção dele por ter tirado o Brasil do mapa da fome, e à época ele era pré-candidato agora, e o Bolsonaro tinha levado o Brasil de novo para o mapa da fome. Aquilo me emocionou profundamente. Eu sei que ele tem vontade específica de continuar trabalhando. Agora, é necessário que nós nos alertemos, gente, é muito difícil governar o Brasil com um Congresso completamente contrário. O PT, o governo, os partidos que apoiam, são muito poucos, Rodrigo. Sim, são muito poucos deputados e senadores. Muito. Há 2 anos atrás, eu tive com o senador da República, fora do Brasil, e ele me disse, Cacá, nós vamos ganhar as eleições do Senado, vamos ter maioria no Senado, e vamos pressionar o governo, vamos fazer impeachment de ministro supremo. Esse é o meu pavor. Me cabe fazer o quê? Discutir, me cabe trazer teses, ainda que às vezes eu sei, hoje eu recebi, eu repito, centenas de mensagens favoráveis. Deve ter milhares que estão me criticando, não tem problema nenhum, eu não sou político, eu sou advogado criminal. Cacá, só uma última coisa sobre essa carta. Você fala em caráter absolutamente pessoal, porque você faz parte do grupo Prerrogativa, certo? Você até citou agora há pouco... Tem nada a ver com Prerrogativa. Tem nada a ver. O Marco Aurélio até... O Marco Aurélio, inclusive, criticou, dizendo... bem, eu não tenho por que dizer o óbvio. Se eu faço uma carta... eu vou dizer Cacá e não Prerrogativa, isso é uma coisa de menino de 2 anos de idade. Eu tenho 40 anos de advocacia criminal, eu advoguei para metade do Brasil, eu falei meu nome, é óbvio. Até porque eu discordo de muitas coisas que acontecem nesses embates públicos de grupo, entendeu? Eu não tenho, veja bem, a minha paixão, especialmente, é a estabilidade democrática e a minha briga é contra o fascismo. Claro, eu acredito que o Lula é o nome certo, penso que nós temos que nos unir em torno dele, acho que isso há um pensamento mais ou menos comum nesses grupos que eu faço parte, são vários grupos que eu faço parte. Mas acho que é necessário que a gente tenha uma discussão. Agora é óbvio, eu tenho 2, 3 artigos que eu faço por semana. Eu venho aqui com muito prazer toda segunda-feira. Eu não preciso escrever que estou falando de meu nome, ora bolas. Eu tenho a minha advocacia intensa, tenho a minha participação política não partidária. Eu tenho uma vantagem, eu nunca indiquei um cargo, eu não faço parte de partido político, eu não teria paciência para partido político. Já fui chamado para ocupar cargos em todos os últimos governos, nunca nem pensei nisso. Até porque eu quero ter a liberdade de fazer o que eu estou fazendo aqui. Provocar, ainda que às vezes inadvertidamente, ainda que às vezes de forma inoportuna, mas provocar a discussão, porque eu quero o bem do país, eu quero que o Poder Judiciário seja independente, não sofra essa pressão que está sofrendo. Eu quero que o julgamento se dê da forma mais isenta, dando a eles os limites legais e o devido processo legal, mas que haja condenação. Não há pacificação, discordo de quem fala isso com anistia. A pacificação é com o fim desse processo e quero especialmente poder contribuir, como acho que contribuo, para o enfrentamento do fascismo. Claro, Cacai, na política partidária, apoiando o Lula.
Não tenho nenhuma dúvida. Eu queria só tirar uma dúvida com o Cacai também, aproveitando, né, porque ele fez essa distinção, acho importante, até para quem nos acompanha, o Marco Aurélio Carvalho é coordenador do Prerrogativas, né, que é um grupo de advogados muito importante. Mas ele não é meu coordenador, não. Sim, do grupo, do Prerrogativas. Estou fazendo essa explicação. Não é o secretário-geral do partido. Justamente. Né? E aí, ele falou publicamente sobre isso, o Marco Aurélio, e aí eu queria trazer essa fala dele até para fazer uma pergunta para o Cacai. Porque ele diz, o Cacai manifestou uma posição individual que não expressa o posicionamento do grupo. E aqui ele estava falando da sua carta aberta, né, Cacai? Então, eu queria reforçar aqui, na verdade, ouvir o seu posicionamento sobre isso. Se essa carta, apesar de você ter recebido muitas ligações e conversado com muita gente a respeito disso, é o seu posicionamento individual, não um posicionamento como grupo, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, o Marco Aurélio é meu irmão. Eu respeito imensamente ele. Ele tem uma relação pessoal, ele sim é amigo do Lula, ele sim é amigo do Palácio e tal. Ele tem uma relação pessoal que leva ele, muitas vezes, a ter essa necessidade de fazer uma preservação, no meu ponto de vista, maior do que deveria sob o aspecto político. Em segundo lugar, é óbvio que tudo que eu estou falando diz respeito ao que eu estou escrevendo. Agora, Gabi, eu recebi pelo menos 15 ou 20 manifestações de pessoas do Prerrogativa, no particular, dizendo que eu estou 100% certo. Eu não quero levar essa discussão. Não tem nada a ver com Prerrogativa isso aqui, nem penso. Olha, o Prerrogativa é um grupo importante, mas, gente, eu tenho vários outros grupos, eu tenho várias participações. Eu acho que a Prerrogativa teve um papel fundamental na resistência ao lawfare e ao fascismo. Acho que tem um papel fundamental na discussão da democracia. Acho que é fundamental esse papel que a gente tem, cada um tem um espaço. Lá tem pessoas interessantíssimas, pessoas que eu tenho orgulho de ser amigo. Se acordar de manhã e poder ler um texto do Bruno Salles, ler um texto da Gabriela, ler um texto do Lênio Streck, isso é uma coisa maravilhosa. Mas é óbvio que eu não falo enquanto grupo. Até porque eu nunca discuti isso pro grupo. Você acha que eu vou colocar no grupo assim? Não, houve uma crítica aí que saiu no Correio Brasiliense, que defende a opinião pessoal. Eu tenho 20 manifestações por causa disso, dizendo que a Caixa está 100% certo. Para que eu vou levar isso pro grupo? Isso não existe. Até porque, na verdade, isso é tudo que a direita quer, é a divisão. Tanto é que eu ia dizer o seguinte, eu não ia falar sobre isso, comentei sobre isso agora na Globo News. Eu só fui falar quando eu vi que a direita está dizendo que eu pulei do barco. Ora, o meu barco é o barco da democracia, meu barco é o barco da resistência. E, Cacai, você sabe como é que isso repercutiu para o próprio presidente Lula? Alguma informação chegou até você sobre isso? Se eu soubesse, eu não diria, mas não sei não. Ele não diria, mas eu teria que perguntar. Né? Muito bom, bela saída. O entorno a gente sabe que sim, né? Porque ministros ligaram ali. Eu acho que o Cacai fez um serviço, viu, Cacai? Eu acho que você prestou um serviço a muita gente que queria dizer isso, externar isso no momento. E não estou falando de inimigos do Lula, de gente colado, que quer que o governo retome o seu rumo, sabe? A gente faz essa leitura assim, com muita tranquilidade, porque é acostumado ao debate e a críticas internas. Aliás, é uma das características da esquerda, da velha esquerda. Uma das características é debater muito, conversar muito, às vezes até exageradamente. É reunião atrás de reunião, é conversa, é crítica interna, é autocrítica. Esse é o roteiro óbvio de uma esquerda que se pode chamar de esquerda. Mas a direita não entende como alguém possa criticar um amigo, um aliado, que entende que pode ser usado. Tudo pode ser usado. O ICL, o cara pode pegar um corte do ICL e usar contra mim, contra você, contra a Gabriela, de uma forma sacana. Os usos e abusos são outra história. A famosa crítica de dentro claro que às vezes... Fala, cara. Às vezes eu poderia ser mais mineiro e lembrar o poeta Leão de Formosa, que falava: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Às vezes eu falo meio demais, mas é da minha índole de advogado criminal. Isso aí. Alguém tem que fazer esse papel, né, Cacá? Tem que dar uma chacoalhada na roseira. Tem que balançar a roseira, porque senão... Muito bom. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Cacai, demais por ter vindo até aqui. Obrigado pela vocês. Conversa. Um abraço. Agora vai ser divertido, que eu vou fazer
uma reunião agora que vão vir alguns ministros de Estado, vão vir pessoas do Judiciário. É uma reunião que tem nada a ver com essa carta, mas eu tenho a impressão que vai acabar sendo objeto disso. Acho que você vai Beijo acabar pra vocês. entregando a carta Sem dúvida. para um deles levar para o presidente, talvez, né? Pode ser também. Depois conta pra gente. Abraço grande. Ali, E eu acho que o Lula vai te agradecer, vai te ligar dizendo, porra, companheiro, foi um sacode que eu precisava nessa hora. ó. Não sei não, vamos ver. Ai, ai. É isso, gente. A gente continua conversando sobre isso daqui a pouco, né? Sobre esses movimentos ali internos também do governo Lula, Rodrigo. E sobre o Bolsonaro também, Sobre que nós o vamos já já Bolsonaro. retomar Bolsonaro, né? Isso aqui está num contexto de Bolsonaro indo para cima para derrubar o Lula, o bolsonarista. Claro, Não vai conseguir, mas ele queria usar até a carta do Cacá, e viu Até que a chegou, carta do viu que Cacá. chegou a ele, É. e aí que o Cacá se preocupou, opa, Pois é.